Todo artista visual possui o que conhecemos como forma confortável ou padrão confortável. É uma organização do seu trabalho que se repete de uma obra para outra como se fosse um traço marcante ou até uma assinatura. Em Caravaggio, nós encontramos esta forma confortável na maneira como ele trabalhava com o claro e com o escuro. Em Edward Hopper, nós encontramos os tons pastéis que ele distribuía em suas pinturas. Em alguns fotógrafos, a maneira como ele escolhe o assunto ou trabalha com aquele assunto em sua fotografia. Nas imagens mostradas a seguir, destaco esta forma confortável, este padrão confortável, juntamente com outras características do olhar de Francisco Cribari. O modo como Francisco Cribari lança seu olhar para as ruas o torna, em minha opinião, um mestre do ponto e do contraponto. Um olhar eloquente que conecta os signos e símbolos das ruas com seus usuários, transeuntes, contando histórias de interação do humano com o concreto. São imagens que refletem várias sensações humanas, principalmente a solidão. Eu, Adilson Andrade, convido você para um passeio por 30 imagens do extenso trabalho de Francisco Cribari. A forma confortável apresentada nas imagens a seguir é a do ponto e a do contraponto, padrão visual com o qual o fotógrafo Francisco Cribari conta as histórias que ele vê nas ruas. Nesta imagem, nós temos dois fotógrafos, o que faz a foto e o do desenho na parede. Ambos são deixados para trás pela senhora, que passa alheia ao que acontece. Ela forma um ponto e o fotógrafo um contraponto, como metalinguagem da história que acontece. O sol do cartaz, com o tema de verão, talvez seja o mesmo que banha o pedestre que passa ao lado, criando o contraponto com as mãos unidas e sua luz. Homem e animal se completam nessa história. O homem com olhos e braços estendidos, talvez na direção do futuro. O cavalo com o olhar para baixo. Ponto e contraponto. Olhares que se completam. Jesus dentro da moldura de uma pintura. O homem dentro da moldura de um portão. Olhares que se encontram. Mas, quem sabe, uma vida que depende da bondade de Deus. Pontos e contrapontos desenhados em triângulo. Imagens que interagem de forma estática com o passante. O fotógrafo, cronista das ruas, conta essa história de forma precisa, clicando o momento decisivo de equilíbrio entre os três personagens. Dois rostos em contraste. Um deles ri e está feliz, o outro sério. Talvez demonstre tristeza. Um real, o outro irreal. 5 rostos compõem esta imagem. Ela se divide entre o brilho do prazer e as sombras da realidade. Os pontos são a moça do cartaz do sex shop com brilho, 2 pessoas com o olhar baixo, talvez com vergonha, e 2 manequins que representam a objetificação da mulher. Uma imagem formada por quadrados e retângulos, que emolduram os 2 personagens em posição contrária, de costas um para o outro. O poste divide 2 mundos, um jovem, o outro mais velho. A estudante que está na escola aprendendo, o senhor que aprendeu na escola da vida. 2 molduras separam as personagens dessa imagem. Elas são unidas pelos olhares. Um deles é o olhar piedoso, o outro é o olhar de quem talvez peça piedade. Um homem olha para trás e parece admirado com a vitrine que mostra pernas femininas em meias e uma frase sobre a beleza. Um rosto e um desenho com traços que lembram a mesma raça, o real e o irreal. Uma composição triangular, com pontos que unem um contraponto entre símbolos, homem e fé. Uma pessoa que passa diante de um grafite na parede. O grafite parece demonstrar angústia, com as mãos sobre a boca. O passante parece até levar as mãos à boca, com a admiração
diante da arte urbana. Uma vitrine com uma mulher vestida em plumas se contrapõe ao reflexo de uma mulher também vestida em plumas. O olhar curioso do fotógrafo ainda sobrepôs o reflexo, comparando realidade e ficção. Os dois pontos desta imagem são criados pela pintura na parede e o transeunte desatento, que não percebe a senhora na imagem vindo na direção dele. Alguém unido pelo sorriso e o cartaz ao lado que diz: sorri ao que nos une. O mesmo convite ao sorriso e à união não parece ser aproveitado pelo Senhor com rosto de sofrimento e dor. Quem vai surfar? Os rapazes de terno do cartaz gigante ou o passante apressado, assustado, posicionado de tal forma a parecer que também leva uma prancha de surf? Utilização perfeita do momento decisivo na fotografia. Um convite à exposição de grandes fotógrafos da Magnum em Paris, todos os dias e feriado das 10 às 18h30, colocado em contraponto com alguém que passa, talvez indo ver a exposição. Um chocolate quente, um café com leite, um cappuccino ou um café puro são opções para fugir do frio. A nudez do cartaz em contraste com a senhora muito bem agasalhada que passa ao lado. A pintura de um rosto em grito e angústia e a figura humana, quase desnuda, com semblante de dor na alma. Composição em triângulo. Um ser humano dividido por um yin e um yang alado, lados opostos dos mesmos seres. Círculo de expressões unidas por olhares e contrastadas pela realidade. O que acontece no calor das paixões? Incêndio? O homem é minúsculo diante da grandeza de Deus. Duas riquezas dispostas ao seu lado. No lado esquerdo, à sua frente, a fé. No lado direito, atrás dele, a localização exata do pote de ouro. Qual dos dois ele vai escolher? Gêmeos separados na criação. Um humano, o outro um grafite urbano. Bang! Atingido pelas costas e nem percebeu, porque seu pensamento e olhar estavam no celular. Hoje é bem comum passar pelo mundo e nem notar o que acontece ao nosso redor. Começamos essa mostra de imagens com a metalinguagem do fotógrafo desenhado na parede e terminamos com a metalinguagem do fotógrafo refletido na vidraça. Seu sutil autorretrato em contraponto às sutilezas em papel. É muito difícil olhar o mundo e ver. Esta foi minha homenagem ao fotógrafo Francisco Cribari. O trabalho dele é muito maior do que apenas essas imagens mostradas. Convido todos vocês a conhecê-lo e segui-lo em suas redes sociais. Agradeço imensamente ao Cribari pela gentileza de compartilhar o seu trabalho para o nosso aprendizado. Eu sou Adilson Andrade. Muito obrigado por ter assistido até agora. Até a próxima.